Enquanto o mundo enfrenta uma crise climática sem precedentes, a República Popular da China reconhece a urgência desse momento. O país tem uma missão clara, sendo a segunda maior economia do planeta, líder em tecnologia limpa e, sim, também um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, a China não foge do desafio. Pelo contrário, busca liderar a transição para um futuro sustentável. Com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, é hora de novas lideranças assumirem o protagonismo. E a China está pronta para isso. O país acredita que é possível crescer com responsabilidade e que o desenvolvimento não precisa significar destruição ambiental. Neste documentário, iremos explorar os desafios, as contradições e os planos da China na busca por um futuro mais sustentável. E entender por que ela pode ser peça-chave nas decisões da COP30 que vão acontecer em novembro em Belém do Pará, no Brasil. Para entender nosso papel na COP30, é de suma importância analisar a história não como uma foto parada, mas como um filme que continua em ação. Desde as reformas de Deng Xiaoping, no final dos anos 70, a China passou por um processo acelerado de industrialização e urbanização. Nos tornamos a segunda maior economia do mundo, mas isso veio com alto custo ambiental. Nossa matriz energética, por exemplo, depende bastante do carvão, o que torna um desafio para qualquer meio de transição energética difícil. Quando analisamos inovação e sustentabilidade, nem tudo é simples. Existem desafios que vão além da tecnologia e nós estamos atentos a isso. Um exemplo é o chamado paradoxo de Jevon. Ele mostra que, quando melhoramos a eficiência do uso da energia, com carros elétricos ou fábricas modernas, isso, na verdade, aumenta o consumo total de energia. Com isso, fica mais barato e mais fácil utilizá-la, incentivando o crescimento e produção. Ou seja, eficiência sozinha não resolve o problema climático. Mas esse não é o único paradoxo que desafia soluções para a crise climática. Outro ponto importante é o paradoxo de Lauderdale. Isso mostra como, muitas vezes, o que gera lucro para empresas privadas, como explorar recursos naturais, pode destruir aquilo que é riqueza pública, como florestas, água limpa e biodiversidade. É um conflito entre o curto prazo dos interesses econômicos e o longo prazo da preservação ambiental. De um ponto de vista político, é adotada uma postura bem particular. Equilibramos elementos do pensamento liberal com uma crítica mais estrutural do sistema internacional. Por um lado, acreditamos na cooperação internacional, no diálogo entre países e na importância do compartilhamento de tecnologias limpas. Defendemos parcerias com blocos como a União Europeia e acreditamos que soluções climáticas precisam ser construídas de forma coletiva, com base na reciprocidade. Por outro lado, não ignoramos as verdades históricas. Como país em desenvolvimento, entendemos que o atual sistema internacional foi feito à base de assimetrias e que os países ricos têm, sim, maior compromisso histórico pelas emissões acumuladas. Por isso, também usamos uma abordagem crítica. Apontamos a necessidade de justiça climática e financiamento adequado para que todos os países consigam passar pela crise. Atuamos de maneira pragmática no sistema internacional, mas com olhar voltado para a soberania e um desenvolvimento mais justo para todos. Quando falamos da atuação climática da China, não podemos deixar de olhar para o lado econômico. Uma das iniciativas mais inovadoras da nossa política ambiental foi a criação do Produto Bruto dos Ecossistemas. Com ele, passamos a contabilizar o valor dos nossos recursos naturais dentro da lógica econômica. Isso é essencial para reconhecer que proteger a natureza também é gerar riqueza. Um exemplo concreto disso é a província de Qinghai, onde promovemos o turismo ecológico de forma sustentável. A região, conhecida por seus lagos e biodiversidade, virou um modelo de como é possível conservar a natureza e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local, criando empregos, renda e valorizando a cultura local. Mas a nossa estratégia vai além. Também lideramos mundialmente a emissão de títulos verdes, instrumentos financeiros usados para captar recursos destinados a projetos sustentáveis, como energias renováveis e modalidade elétrica. Além disso, já operamos mercados regulados de carbono, alinhados os nossos mecanismos financeiros às metas de neutralidade climática. Não se trata apenas de política ambiental, mas de uma transformação completa do nosso modelo de desenvolvimento. Investimentos em infraestrutura verde, indústria limpa, inovação tecnológica, sem abrir mão da justiça social. Acreditamos que crescimento econômico e sustentabilidade, por mais que opostos, são, na verdade, parte de uma mesma solução. A China chega à COP30 com uma proposta fiscal estratégica voltada à transição ecológica. O país utiliza sua política fiscal como instrumento central para impulsionar o desenvolvimento sustentável.
combinando incentivos tributários, subsídios verdes e investimento público em setores chaves como energia limpa, transporte de baixo carbono e eficiência energética. Além disso, a China é hoje um dos maiores emissoras de títulos verdes do mundo, com um mercado que cresce em ritmo acelerado e que já atrai capitais estrangeiros. Esses títulos financiam desde mega usinas solares até corredores de transporte elétrico, demonstrando o compromisso do país com metas concretas de descarbonização, cooperação financeira e as parcerias no mercado de capitais. Essa iniciativa também ocorre em um momento em que a China intensifica suas ofertas nos mercados internacionais, incluindo uma venda de títulos de 2 bilhões de dólares na Arábia Saudita em novembro de 2024 e um negócio de 2 bilhões de euros, ou cerca de 2,2 bilhões de dólares, em Paris em setembro de 2024. Na COP30, o papel da China se fortalece juntamente com essa capacidade de alinhar instrumentos financeiros à ação climática. Mais do que compromissos abstratos, o país apresenta resultados e mecanismos de financiamento que podem servir de referência para outras economias emergentes. A guerra tarifária entre China e Estados Unidos, iniciada em 2018 sob o governo Trump, marcou um período de tensões comerciais intensas. Com o aumento unilateral de tarifas por parte dos Estados Unidos, justificadas por alegações de práticas desleais e roubo de propriedade intelectual, levou a China a reagir na mesma moeda, afetando bilhões em comércio bilateral. Embora centrada em comércio, a disputa refletiu uma luta mais ampla por liderança global, especialmente em áreas como tecnologia, energia e meio ambiente. Às vésperas da COP30, o enfraquecimento da cooperação entre as duas maiores economias do mundo dificulta a coordenação de esforços climáticos globais. E no meio disso tudo, a política ambiental do governo Trump parece seguir o espírito da famosa frase "Make America Great Again", even if it gets a little smoky. But that's fine, America alone can handle it. Quando o assunto é crise climática, esse jogo fica ainda mais complexo, porque os problemas ultrapassam fronteiras. Uma queimada na Amazônia, uma enchente na Ásia ou a elevação do nível do mar no Pacífico afetam o mundo todo. É por isso que a China acredita no multilateralismo. Defendemos o princípio da ação coletiva e o conceito de bens públicos globais, como o clima estável que precisa ser protegido por todos para as futuras gerações. A China tem utilizado a iniciativa Cinturão em Rota, BRI, como uma ferramenta estratégica não apenas de expansão econômica, mas também de projeção internacional no campo ambiental, por meio de investimentos em infraestrutura verde, energias limpas e financiamento climático, especialmente nos países em desenvolvimento, como Maldivas e Madagascar. O país vem incorporando os princípios do direito internacional ambiental e a noção de bens coletivos globais. Essa atuação responde à urgência de problemas transnacionais, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição hídrica, que exigem ações coletivas e coordenadas. Ao implementar projetos sustentáveis fora de suas fronteiras e promover a recuperação ecológica interna, como nas florestas de Sichuan ou na bacia do Rio Amarelo, a China fortalece sua imagem como liderança ambiental emergente. Se usarmos os óculos das teorias liberais das relações internacionais, essa estratégia reflete a crença de que a cooperação entre Estados, o papel das instituições multilaterais e a interdependência podem gerar soluções efetivas para os desafios globais. A China, mesmo guiada por interesses geopolíticos, reconhece que a estabilidade ambiental depende de compromissos compartilhados. Ao aderir a acordos internacionais e fomentar práticas sustentáveis no âmbito do BRI, o país se posiciona como ator-chave na construção de uma governança climática multilateral. Assim, sua atuação combina a racionalidade estratégica com contribuição coletiva, reforçando o papel do multilateralismo e da ação conjunta na proteção dos bens ambientais globais. Diante da urgência climática, é proposto um projeto comandado por Pequim e que conta com a participação do Japão, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. A Aliança Auto-Sul tem medidas concretas para fortalecer a adaptação e a mitigação climática nos países mais vulneráveis, especialmente nas pequenas nações insulares. A Aliança Auto-Sul tem como foco o financiamento verde e o compartilhamento de tecnologias sustentáveis entre seus membros, assim fortalecendo a cooperação regional em prol de futuro de baixo carbono. Entre as ações previstas está a criação de um Fundo Regional de Financiamento Verde, com contribuições proporcionais à capacidade econômica dos países participantes. Esse fundo será direcionado à implantação de centros de pesquisa climática nos países mais afetados,
ao financiamento de bolsas de estudo e intercâmbios científicos voltados para a inovação sustentável, à construção de infraestrutura de observação ambiental e resposta a desastres, e ao desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, como baterias, satélites de monitoramento e inteligência artificial aplicada à biodiversidade. Será feita por um conselho multilateral com sede rotativa e transparência garantida por auditorias independentes. Além disso, os países beneficiados terão voz ativa nas decisões, assegurando que as ações respeitem suas realidades e necessidades. A proposta apresentada mostra que dá sim para unir antigas habilidades em cooperação regional. Ao unir ciência, financiamento e diplomacia, a China se põe como uma grande líder ambiental, se baseando, logo, em solidariedade, responsabilidade e visão de futuro. Na COP30, não viemos apenas negociar, viemos construir soluções reais, porque, para nós, enfrentar a crise climática é uma missão global, mas também uma oportunidade concreta de lidar em um mundo mais justo, verde e sustentável. Assumimos o compromisso de fortalecer a cooperação internacional, investir de forma decisiva em tecnologias limpas, ampliar significativamente o financiamento climático e apoiar, de maneira solidária, os países em desenvolvimento na construção de suas capacidades de adaptação, mitigação e resiliência. A China está pronta para ser um pilar dessa transformação coletiva, guiada pelos princípios da responsabilidade comum, porém diferenciada, da equidade e da solidariedade entre as nações. Acreditamos que somente através de ações conjuntas, ambiciosas e inclusivas poderemos garantir que o desenvolvimento econômico caminhe lado a lado com a preservação ambiental, assegurando um futuro digno para as próximas gerações. Por isso, queremos que todos os países avancem com determinação, cooperação e coragem, pois o tempo de agir é agora.